Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo. Ora, antes mesmo de darmos entrada ao tema central do presente vídeo, é importante comunicar-lhe que houve alguma alteração nas datas e horários de lançamento dos nossos vídeos. Se já reparou e um seguidor assíduo, os últimos vídeos foram lançados em datas não muito comuns aqui no canal, ou seja, não lançamos mais os vídeos às terças e sextas-feiras, como era habitual, e agora passaremos simplesmente a lançar os vídeos todos os sábados às 13 horas. Isto mesmo, fique ligado, todos os sábados às 13 horas teremos vídeo novo aqui no canal. Por outro lado, poderemos excepcionalmente também lançar alguns vídeos extras às segundas-feiras pelas 18 horas. Portanto, fique ligado ao canal, porque serão essas agora as datas oficiais para lançamento de vídeos aqui no mesmo. Nesse contexto e entrando logo para o tema que nos é peculiar, vamos abordar hoje sobre a ausência. A ausência é também um tema intrínseco à teoria geral do direito civil e por esta razão merece, quanto a nós, um tratamento especial e por esta razão é que vamos aqui esmiuçá-lo com maior pormenor e, portanto, convido-lhe a assistir ao vídeo até o fim para conhecer melhor este instituto importantíssimo para o estudo do direito. Se é novo no canal e veio aqui cair de paraquedas, não deixa de inscrever-se ao canal, deixar o seu gosto no final do vídeo, caso goste, comentar, sugerir alguma coisa, deixar alguma crítica, porque assim a gente vai ter essa interação e poderemos melhorar os nossos conteúdos e, por outro lado, compartilhe o vídeo ao máximo com quem puder, com seu amigo, com seu irmão, com seu pai, enfim, ajude-nos a crescer, porque assim estaríamos a contribuir para a cultura jurídica de mais pessoas. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbie. Ora, a ausência é um dos temas mais importantes para o estudo da teoria geral do direito civil, na medida em que está intrinsecamente ligado ao tema anterior, aqui abordado, no caso ao domicílio, na medida em que o indivíduo vai desaparecer do seu domicílio durante um período de tempo, podendo retornar ou não, e por outro lado, também está nitidamente ligado ao próprio direito sucessório, na medida em que, se esse desaparecimento se prolongar e a pessoa nunca mais voltar, poderemos então desencadear aqui o instituto da morte presumida e, consequentemente, abrir-se-á o fenômeno sucessório para devolver os bens aos indivíduos presumivelmente herdeiros da pessoa desaparecida. Bem, nesse contexto, podemos entender como ausência, mais ou menos, como já que abordei há pouco, o desaparecimento de uma pessoa por um determinado período, sem dar notícias e, no entanto, os parentes daquela pessoa ficam sem saber se a mesma voltará ou não. A título de exemplo, isso muito se verifica no nosso país, pessoas aqui desaparecem sem dar notícias. Alguém foi para o trabalho e não voltou. Alguém foi para a escola e não voltou. Foi à padaria e não voltou. Nesse contexto, se essa pessoa tiver deixado algum patrimônio, como é que fica? Quem vai gerir o patrimônio? Quem vai administrar esse patrimônio? Então, surge aqui a necessidade de chamarmos a figura da ausência, porque é a ausência que vai efetivamente regular o modus operandi desta situação concreta. Assim sendo, para que possamos efetivamente chegar à última fase da ausência, que é a morte presumida, iniciar-se-á um processo específico. Atenção, processo esse que está verificado ou estabelecido no nosso Código Civil. É isso mesmo. O Código Civil, não obstante ser, como já que referimos várias vezes, um direito substantivo, podemos encontrar também nele algumas normas adjetivas. No entanto, o processo da ausência enquadramos praticamente dentro do próprio Código Civil, excepcionalmente na questão da justificação da ausência, podemos encontrar nos termos do artigo 1103 e seguintes do Código Processual Civil, mas em regra geral vamos encontrar todas as normas adjetivas inerentes ao processo da ausência dentro do Código Civil. E, no entanto, este desencadear de atos, este desencadear de factos, de procedimentos, vai dar lugar então a este processo. Já assistiu à nossa aula de diferença entre processo civil e processo penal, ministrada pela doutora Credimira Pereira, e já sabe efetivamente o que é um processo, portanto, não preciso mais aqui dizer. Nesse sentido, a primeira fase do processo da ausência será a curadoria provisória. A segunda será a curadoria definitiva. E, por fim, a morte presumida.
Mais uma vez, e como tem sido já uma prática reiterada aqui no nosso canal, eu vou ter comigo o nosso companheiro, magnífico companheiro Código Civil, porque é ele que nos vai guiar para esta aula, porque é através dele que vamos encontrar basicamente as linhas gerais para podermos perceber este processo da ausência. Quando alguém desaparece por um período de tempo, é necessário que se administre os seus bens, no caso, se deixou algum bem. E para que possamos chegar a essa administração, o artigo 89 do Código Civil vai então aqui estabelecer alguns pressupostos para que possa se efetivar a curadoria provisória. Estabelece o seguinte: 89, número 1. Quando haja necessidade de prover acerca da administração dos bens de quem desapareceu, sem que dele se saiba parte e sem ter deixado representante legal ou procurador, deve o tribunal nomear-lhe curador provisório. Como eu disse há pouco, é um processo e esse processo vai seguir os seus trâmites dentro de um determinado tribunal. Nesse contexto, para que exista efetivamente esse curador, essa curadoria provisória, tem que existir esses três pressupostos. Primeiramente, o desaparecimento de alguém sem que dele saiba-se ou saiba-se de alguma coisa, do seu paradeiro, e por outro lado, tem que existir um patrimônio para ser administrado e também esta pessoa não tem que deixar nenhum administrador, nem legal, nem voluntário. Algumas vezes pode até deixar um procurador voluntário, já deve estar me perguntar o que é isso de procurador legal ou voluntário. O legal é quando a própria lei determina que um indivíduo concreto tem que ser administrado por um outro indivíduo, por exemplo, na questão das incapacidades, quer por minoridade, quer por inabilitação ou interdição. Aí a lei já determina quem são. Para os menores são os pais, porque exercem poder paternal. E por outro lado, o voluntário, quando a própria parte determina um procurador. Vamos lá, alguém que já até tem um advogado ou tem um parente muito próximo e íntimo que já tem administrado os seus bens e desaparece. Já tem procurador, não é necessário que se abra efetivamente essa curadoria provisória. No entanto, se não existir nada disso, então é o pressuposto preenchido e, consequentemente, nos termos do artigo 89, número 1, vamos dar lugar à curadoria provisória. E, nesse sentido, vamos também nomear um curador do ausente, se, no entanto, a pessoa designada pelo procurador não quiser, ou pelo ausente, não quiser administrar o bem. Assim sendo, essas pessoas poderão requerer todas as providências necessárias para poder então administrar os bens, fazer seu inventário, saber quais são os bens do ausente. E percebam que essa curadoria provisória vai ser aberta a partir do dia seguinte do desaparecimento da pessoa. A pessoa desapareceu hoje, amanhã, se ninguém tem notícias da pessoa, podemos já dar lugar aqui à ausência e, portanto, requerer a curadoria provisória. Nesse sentido, queremos saber até certa medida quais são os indivíduos que podem requerer a ausência, no caso, a curadoria provisória. O artigo 92 do Código Civil vai estabelecer que tem legitimidade para requerer a curadoria provisória, em primeiro lugar, o cônjuge do ausente, algum ou alguns dos herdeiros presumidos. Atenção, aqui existe uma presunção invidível, porque pode ser afastada caso a pessoa volte, e por outro lado, alguns ou algum dos interessados na conservação dos bens. Por exemplo, o ausente deixou patrimônio e deixou dívidas. Os credores daquela pessoa estão interessados na manutenção dos bens e, no entanto, podem esses credores também requerer a curadoria provisória para que se possa nomear um curador e este curador administre provisoriamente estes bens. No entanto, esta curadoria provisória, como eu já disse há pouco, é uma situação que não vai desencadear aqui muitas vicissitudes, porque tem ainda aqui a possibilidade da pessoa voltar, porque se desapareceu, curadoria provisória, porque pode de alguma forma voltar. Nesse contexto, o procurador, ao ser nomeado, terá alguns direitos e algumas obrigações. Estes direitos e obrigações vêm consagradas nos termos do artigo 94. Não obstante a isso, o procurador deverá ainda prestar contas, e a prestação de contas vem prevista a partir do artigo 95. Este curador ainda poderá ser substituído nos termos do artigo 97 do Código Civil e, por outro lado, a curadoria pode terminar. A curadoria provisória termina.
termina quando? O artigo 98 vai estabelecer 5 formas de extinção ao termo da curadoria provisória. A linha A é pelo regresso do ausente, ou seja, a pessoa ausente regressa e, consequentemente, já não faz sentido manter aqui a figura do curador provisório. Por outro lado, pode também terminar quando o ausente providenciar acerca da administração dos seus bens. Também cessa essa curadoria provisória quando existe a comparência de pessoas que legalmente representam o ausente ou o procurador bastante. A linha D, pela entrega dos bens aos curadores definitivos ou ao cabeça do casal. Percebam? Curador definitivo ou cabeça do casal. Na verdade, vamos daqui a pouco olhar para a segunda fase, que é da curadoria definitiva. E logo, quando passa o prazo da curadoria provisória, abre-se a curadoria definitiva e, consequentemente, esquece. Termina a fase da curadoria provisória. E também termina essa curadoria provisória quando haja certeza que efetivamente a pessoa faleceu, e sabe-se que a pessoa faleceu, não há necessidade de manter a curadoria provisória, porque deveremos abrir então a sucessão. Sucessão que já sabemos que está consagrada nos termos do artigo 2024 e seguintes. Passamos então para a segunda fase da curadoria, ou seja, da ausência, que tem necessariamente de existir mediante a justificação da ausência. Essa justificação da ausência vem considerada nos termos do artigo 99 do Código Civil e, como eu disse anteriormente, aproveite e faça uma remissão ao artigo 1103 do seu Código Processual Civil, porque lá vamos encontrar as normas e as formas de procedimentos dessa justificação da ausência. E, no entanto, ele estabelece no artigo 99 o seguinte, ou seja, quais são os casos ou como é que nós vamos efetivamente determinar que existe agora a curadoria definitiva e não é mais a provisória. Artigo 99. Decorridos 2 anos sem se saber do ausente, se este não tiver deixado representante legal, nem procurador bastante, ou 5 anos, no caso contrário, pode o Ministério Público ou algum dos interessados requerer a justificação da ausência. Percebam, meus senhores, percebam. Aqui nós vamos encontrar duas situações diferentes. Em primeiro lugar, envolvido esses 2 anos, se não deixamos nenhum procurador definitivo ou provisório, vamos então dar lugar aqui à justificação da ausência. E por outro lado, se deixarmos esse curador provisório, ou o curador representante legal, ou voluntário, temos que esperar 5 anos. Como eu lhes disse há pouco, a curadoria provisória vai ser aberta na medida em que passarem 24 horas de ausência, podemos abrir. Aqui temos de esperar 2 anos, caso não exista nenhum representante legal ou voluntário, ou 5 anos se o ausente tenha deixado algum representante legal ou voluntário. E quem vai efetivamente chamar, como nós vimos aqui há pouco, o Ministério Público ou qualquer interessado. Já falamos que, quando olhamos para qualquer interessado, nós olhamos essencialmente para os credores ou todos aqueles que têm interesse na morte da pessoa, porque querem que o patrimônio vai cair na sua esfera jurídica patrimonial. Outras situações, e quem tem efetivamente legitimidade para requerer a ausência, a justificação da ausência ou a própria curadoria definitiva, são os seguintes. Artigo 100 estabelece o seguinte: são interessados na justificação da ausência o cônjuge não separado judicialmente. Percebam que nós quando falamos de cônjuge, não obstante aqui o cônjuge transcende a figura do casamento, e também podemos chamar aqui a questão da união de facto. União de facto tem os mesmos efeitos dos casamentos, logo, quando falamos de cônjuge, também falamos do companheiro ou do unido de facto. Também podem ser os herdeiros do ausente e todos aqueles que tiverem os bens do ausente direito dependente de condição da sua morte. Ou seja, como eu já disse há pouco, todas aquelas pessoas que têm interesse que a pessoa morre para poderem chamar para si o patrimônio, então podem requerer essa justificação da ausência e, consequentemente, a curadoria definitiva. Bem, com essa curadoria definitiva, vamos abrir já o testamento. Aqui existe uma diferença básica relativamente ao instituto anterior, ou à fase anterior, porque já se vai abrir o testamento. E essa abertura do testamento faz-se nos termos do artigo 101 do Código Civil, que estabelece o seguinte: justificada a ausência, o Tribunal requisitará certidões dos testamentos públicos e mandará proceder à abertura dos testamentos cerrados que existirem, a fim de serem tomados em conta
na partilha e no deferimento da curadoria definitiva. Ou seja, a partir do momento em que se declara curadoria definitiva, é aberta a sucessão, primeiramente sucessão legal, depois sucessão testamentária. O tribunal vai determinar que se efetue tudo isso nos termos do artigo 101 do nosso Código Civil. Bem, depois faz-se a entrega então do patrimônio nos termos do artigo 102, faz também a entrega dos bens aos herdeiros nos termos do artigo 103. Curadores definitivos. O artigo 104 estabelece o seguinte: os herdeiros e demais interessados a quem tenham sido entregues os bens e ausentes são havidos como os curadores definitivos, ou seja, os curadores definitivos são todos aqueles que beneficiam do patrimônio do ausente. No entanto, existem outras situações aqui que podemos verificar, depois vai fazer uma leitura, ver o artigo 105, ver o artigo 106. E, no entanto, o artigo 107 fala aqui sobre a questão da caução. O tribunal pode exigir caução aos curadores definitivos ou algum deles, tendo em conta a espécie e valor dos bens e rendimentos que eventualmente hajam de restituir. Enquanto não prestar a caução fixada, o curador está impedido de receber os bens. Estes são entregues até ao término da curadoria ou até a prestação da caução a outro herdeiro ou interessado que ocupará em relação a eles a posição de curador definitivo. Percebem? Aqui é necessário que se pague uma caução. Pagou-se essa caução em função do patrimônio que vai receber. E se não pagar essa caução, de maneira nenhuma poderá reaver o patrimônio ou vai lançar mãos ao patrimônio que era para o herdeiro concreto. Entanto, é bom que a gente tenha em conta isso. E outra situação que fica aqui salvaguardada relativamente ao ausente é a questão do casamento. Se a pessoa é casada, então estamos aqui a abrir a curadoria definitiva, estamos a partilhar os bens. E como é que fica então a figura da pessoa casada? Será que ela já não pode se casar com ninguém? Será que ela não pode praticar nenhum ato conjugal com outra pessoa? O artigo 108 nos vai responder essa questão, estabelecendo o seguinte: ausente casado. Se o ausente for casado, pode o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens requerer inventário e partilha no seguimento do processo de justificação da ausência e exigir alimentos a que tiver direito. Ou seja, vamos já, a partir do momento em que se decreta a justificação da ausência, poder fazer a partilha do patrimônio, a ameação, e o cônjuge do ausente poderá haver o seu direito e o seu patrimônio salvaguardado nesse sentido. Bem, também poderemos aqui encontrar a questão da aceitação e do próprio repúdio, no caso de sucessão, porque a abertura da sucessão com a curadoria definitiva. Por outro lado, existem ainda direitos e obrigações dos curadores definitivos e demais interessados. Poderá ver isso tudo nos termos do artigo 109 e 102. Eu não vou fazer a leitura desses artigos, porque, na verdade, pode fazer essa leitura em casa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através dos comentários. E a fruição também é o artigo 111, lê e vai ter efetivamente toda a situação salvaguardada. Bem, o artigo 112 vai efetivamente aqui estabelecer a questão do termo da curadoria definitiva, ou seja, a curadoria definitiva também não é perpétua, porque pode ter fim, pode terminar, e termina essencialmente nos casos seguintes. A linha A, estamos no artigo 112, a linha A, pelo regresso do ausente, claramente, o ausente regressou, vamos fazer o quê? Vamos devolver e termina a curadoria definitiva. A linha B, pela notícia da sua existência e do lugar onde reside, ou seja, sabemos onde ele está e, no entanto, vamos poder aí também extinguir com a própria curadoria definitiva. Pela certeza da sua morte, sabemos que a pessoa faleceu e está no sítio X e, no entanto, vamos fazer a devida sucessão e, por outro lado, vamos ter que buscar o corpo para fazer o devido enterro que qualquer alma merece. E por outro lado, pela declaração da morte presumida, ou seja, do mesmo jeito que ocorre no termo da curadoria provisória, a partir do momento em que existe curadoria definitiva, termina a curadoria provisória, aqui também envolvido algum prazo de tempo ou lapso temporal, nós poderíamos dar lugar à morte presumida, e dada a morte presumida, extingue-se a curadoria definitiva. Bem, a morte presumida, como eu já disse anteriormente, é uma figura muito importante e para podermos chegar até ela é importante que passem alguns tempos, perceba, precisamos de 2 ou 5 anos relativamente à curadoria provisória,
E agora chegamos na curadoria definitiva. Para podermos alcançar a morte presumida, precisamos mais de um tempo. Quem vai determinar isso? Será o artigo 114 do Código Civil. Estabelece o seguinte. Número 1. Decorridos 10 anos sobre a data das últimas notícias, ou passados 5 anos, se entretanto ausente, houver completado 80 anos de idade, podem os interessados a que se refere o artigo 100 requerer a declaração de morte presumida. Meus caros, aqui vamos ter em conta duas situações diferentes. Em primeiro lugar, situações normais, um indivíduo normal, eu tenho agora os meus 20 e poucos anos, 20 e tal anos já, tenho agora os meus 20 e tal anos e, no entanto, desapareço. Desapareci sem dar notícias nem nada. Curadoria provisória, curadoria definitiva. O que é necessário para a morte presumida? 10 anos. Envolvidos 10 anos sem ter notícias minhas, a partir dali nós vamos dar lugar à morte presumida. Morte presumida, morri, acabou. No entanto, se for uma pessoa mais velha, tem 80, 79 anos por ali, estava quase a completar os 80 anos, será que vamos esperar o mesmo tempo? Não. A lei protege essa situação dizendo, se no entanto a pessoa tivesse na altura do desaparecimento prestes a completar os 80 anos, não vamos esperar 10 anos, mas bastam 5 anos. Desapareceu 5 anos sem dar notícias, vamos ali então chamar a figura da morte presumida. No entanto, existe ainda uma terceira situação. Vamos entender. O número 2 do artigo 114 estabelece: a declaração da morte presumida não será proferida antes de haverem decorrido 5 anos sobre a data em que o ausente, se fosse vivo, atingiria a maioridade. Ficou confuso? Tem problemas, eu vou esclarecer. Na verdade, essa situação aplica-se para os menores. Um menor desaparecido. No entanto, já expliquei aqui várias vezes que menores há que herdam grandes patrimônios. Há necessidade de administrar esse patrimônio. E também existem pessoas interessadas em ter esse patrimônio para si. E, no entanto, precisavam simplesmente que aquela pessoa fosse declarada morta para poder existir aqui a sucessão do patrimônio. Logo, para essa situação do menor, é necessário que percebam, o número 2 estabelece, que se passem 5 anos contados da data em que aquela pessoa atingiria a maioridade. E já sabemos aqui que nos termos do artigo 180 do nosso Código Civil, e nos termos da lei da maioridade, a maioridade é a partir dos 18 anos. Percebam, a pessoa desaparece aos 3 anos. Ponto. 3 anos desapareceu. Há pouco vimos que a regra geral são 10 anos e para os quase 80 anos, 5 anos. O menor, 15 anos, desapareceu, sumiu. Como é que fica? Vamos esperar 10 anos? Não, vamos ter que esperar, primeiramente, o tempo necessário para que ele atinja a maioridade. Desapareceu por 3 anos, temos que esperar 15 anos. E depois mais 5 anos a contar dessa data em que ele atingiria a maioridade. Então serão, no caso, 20 anos. Quando ele completasse 23 anos, ali que podemos declarar morte presumida. No entanto, aplicaremos aqui um prazo mais longo para os menores, um prazo mais curto para os idosos e para nós, como até os jovens e pessoas adultas, aplicamos 10 anitos. No entanto, para o menor também pode ser uma data inferior. Vamos supor que a pessoa desapareça com 17 anos, por exemplo. 17 anos apareceu agora, depois um ano, completa 18 anos, mais 5, maioridade, acabou, é morte presumida e, consequentemente, vai-se fazer aqui a sucessão do patrimônio daquela pessoa. No entanto, o número 3 estabelece ainda o seguinte: a declaração de morte presumida do ausente não depende da prévia instalação da curadoria provisória ou definitiva e refer-se-á ao fim do dia das últimas notícias que dele houve. Percebam que para nós podermos determinar aqui a questão da curadoria definitiva, não é necessário termos em conta as duas anteriores. No entanto, vamos supor que não houve nem sequer curador provisório nem definitivo e, no entanto, envolvido o tempo que a lei aqui estabelece, podemos declarar presumível a morte de alguém. Atenção, é presumível também, porque pode se afastar em contrário. Nesse contexto, quais serão os efeitos da morte presumida? Claramente, se é morte, automaticamente os efeitos serão os mesmos que a morte. Vamos perder aqueles direitos de personalidade que cessam com a nossa morte. E, por outro lado,
Alguns direitos poderão ser abertos, como a própria sucessão, como por exemplo a extensão do casamento e tantas outras situações que podem desencadear a morte. No entanto, o artigo 115 estabelece efetivamente essa situação. O artigo 116 vai falar sobre o novo casamento do cônjuge ausente. Nesse contexto, é basicamente essa situação que nós podemos ter em conta relativamente à questão da morte presumida. A morte presumida é um dos fenômenos mais importantes, porque vai dar lugar e desencadear vários fenômenos idênticos à morte. Tanto aqui, quando nós olhamos para a questão da ausência e falamos aqui da questão da própria personalidade jurídica e perda da personalidade jurídica, olhamos para a morte onde fica difícil identificar o indivíduo. É difícil identificar. Vamos lá, uma explosão grande num carro ou numa casa, não conseguimos identificar nada. Nada. No entanto, vamos presumir que as pessoas todas que estão lá morreram. Dá-se lugar à morte presumida. Mas é possível que a pessoa, uma das pessoas que possivelmente esteve lá, não morreu. E, no entanto, pode regressar. O mesmo jeito que ocorreu aqui às pessoas que foram à praça, que foram à igreja, que foram ao trabalho e não voltaram, podem regressar. Mesmo depois de ser decretado morte presumida. E se regressarem, como é que fica essa situação? O artigo 119 estabelece o seguinte: se o ausente regressar ou dele houver notícia, ser-lhe-á devolvido o patrimônio no estado em que se encontrar, com o preço dos bens alienados ou com os bens diretamente subrogados, e bem assim com os adquiridos mediante o preço dos alienados, quando no título de aquisição se declare expressamente a proveniência do dinheiro. Percebam? Vai aqui existir uma subrogação daqueles patrimônios deles, nas condições em que eles se encontrarem. Isto é, se já venderam, se não venderam, o produto da venda vai ser devolvido a ele. Se o patrimônio estiver deteriorado ou não, ele vai ter que receber naquelas condições. E, portanto, é esta situação que vai desencadear aqui relativamente ao ausente regressado. Número 2. Havendo má-fé dos sucessores, o ausente tem direito a ser indemnizado do prejuízo sofrido, ou seja, se existir aqui uma má-fé. Já falamos, e eu acredito que na última aula falei aqui sobre a questão das perguntas e respostas, falei sobre a questão da má-fé e também temos aqui o princípio da boa-fé. No entanto, se a pessoa sabia da existência daquela pessoa ausente, o herdeiro sabia da existência da pessoa ausente, e, no entanto, age de má fé nesse sentido, será obrigado a indemnizar pelos danos. Ou, por outro lado, se gerir mal o patrimônio por culpa sua, também será obrigado a indemnizar o ausente. Número 3. A má fé, neste caso, consiste no conhecimento de que o ausente sobreviveu à data da morte presumida. Exatamente. As pessoas conhecem que a pessoa faleceu e, no entanto, não fazem praticamente nada, apoderam-se do patrimônio do ausente e só querem efetivamente o patrimônio dele. Portanto, é basicamente isso que eu tinha preparado para hoje. Agradeço desde já pela sua audiência e pelo tempo dispensado. É um prazer enorme ter-te aí do outro lado a assistir-me. Em suma, o tema abordado aqui hoje é referente à ausência. Olhamos do ponto de vista do seu conceito, abordamos sobre as 3 fases essenciais da ausência, nomeadamente a curadoria provisória, a curadoria definitiva e culminamos o nosso discurso com a morte presumida. Espero por si num próximo vídeo. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbier.